Começando nossa live com o tema como você conduz uma reunião para que o cliente abra realmente quais são os seus problemas e o que ele espera da solução que você vai apresentar. Então tá. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o que o cliente quer? Muitas vezes quando a gente marca uma reunião com o cliente e a gente sentou lá na frente do cliente, o cliente ele já tem um desejo oculto. Por detrás dele ter aceitado a reunião, tem alguma coisa que ele quer com isso, sabe? Ele tem algum objetivo, ele quer ganhar alguma coisa. Se você for parar para pensar, tudo na vida, quando a gente tenta uma coisa nova ou conversa com uma pessoa nova, por detrás a gente tem uma intenção. Essa intenção, né? Eu não estou julgando qual é a intenção, se é boa, se é ruim, se é certo, se é errado, não estou nem julgando isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: todas as pessoas, e quando elas interagem entre si, elas têm uma intenção. Muitas vezes, entre amigos, essa intenção é entretenimento, conversar, se distrair, se divertir, tá? Mas na parte comercial, quando um cliente te recebe, ele tem uma intenção por detrás. Às vezes, a gente faz prospecção e a gente chega para o cliente e fala: olha, seu cliente, tudo bem? Eu sou o Ronald, da empresa tal, tal, tal. Posso te fazer uma visita para apresentar a minha empresa? E o cliente fala: pode. Beleza. Essa pessoa que fala pode, a princípio, né, olhando assim, será que existe uma intenção? Muitas vezes existe. Às vezes a pessoa ela tem só uma intenção de fazer network, sabe? Ou às vezes ela tem intenção de contratar realmente um fornecedor porque ela está precisando. Às vezes ela está insatisfeita com o fornecedor atual e ela aceita, alguém ligou na hora, ela fala: ah, não, pode sim, vamos marcar, vem aqui, sabe? E às vezes não, às vezes ela está super satisfeita, ela está sem problema nenhum, mas a pessoa ligou, foi gente boa e ela fala: ah, então tá, tem uma intenção sim de me conectar mais com essa pessoa que está falando comigo, sabe? Então, toda reunião existe uma intenção. A nossa intenção, como dono de negócio, é vender, sempre no final, né? É transformar esse cliente em um contrato recorrente para a gente. Agora, o cliente ele tem uma intenção da qual a gente muitas vezes não sabe. Então, distinguindo isso, é o seguinte: sempre que você fizer uma reunião, você tem que descobrir, agora que você sabe que ele tem uma intenção, você tem que descobrir qual é essa intenção que ele tem. Muitas vezes, quando chega, por exemplo, uma demanda, quem anuncia no Google ou quem trabalha junto com o fabricante, muitas vezes o fabricante passa um lead e fala assim: olha, ele baixou um trial do meu sistema aqui no site, vai lá visitar, ou liga para ele, para saber, certo? Então, qual é a intenção, né? Quando você liga para um cliente desse e você marca uma reunião? É porque essa intenção já é mais clara. O cliente ele quer falar sobre aquele software, ele quer falar sobre aquela solução, como que vai resolver. Às vezes você faz um anúncio no Google: minha empresa presta tal serviço. E o cliente pegou, entrou em contato, você agendou uma reunião, ele tem a intenção daquele serviço, porque ele está passando por alguma situação que ele precisa daquele serviço para resolver um problema, certo? Ou para atingir um resultado, algo que ele queira, tá? Então toda comunicação, toda reunião tem intenção, e o que você precisa é focar a sua comunicação para poder descobrir qual é a intenção do cliente, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Lembrando que o tema é o seguinte: como você conduz a reunião para que o cliente abra quais são os seus problemas. Outra coisa que acontece é que, às vezes, a gente senta com um cliente novo e o cliente ele é fechadão, ele não fala dos problemas, sabe? E por que eu botei o tema aqui? Como você conduz a reunião? Porque fazer o cliente se abrir, isso é totalmente mérito seu. Isso, quando você consegue fazer o cliente se abrir, isso daí é uma habilidade sua. E eu vou te mostrar o passo a passo que você pode fazer na sua próxima visita para fazer o cliente se abrir, tá? Mas eu quero que você saiba que isso é construído, não é algo natural. Não é natural de você sentar na frente de uma pessoa, passar alguns minutos, daqui a pouco a pessoa está falando várias coisas da vida dela. Não é, isso naturalmente não é assim que acontece. Mas é possível que isso aconteça. Tem gente que tem o dom, que consegue fazer isso de forma natural, ele consegue extrair essas informações das pessoas.
Beleza, mas e quem não tem o dom? Isso pode ser uma habilidade? E a habilidade é possível ser aprendida. E a resposta é que sim, isso pode ser uma habilidade. Então, quando você senta com o cliente, ele está muito fechadão e não está contando sobre o projeto, ou sobre os problemas que ele tem, ou não está falando muito, olha, a primeira coisa que me vem na cabeça é o seguinte: você está conduzindo a reunião de forma errada. Com certeza. Sabe por que, que as pessoas elas não falam? Porque muitas vezes, em uma conversa, essa conversa, se a gente fosse balancear em percentual, essa conversa está caindo para um percentual maior para uma pessoa e menor para outra. Sempre em uma conversa, né, tem alguém que fala mais e alguém que fala menos. Certo? Então, você tem que ser a pessoa que fala menos, primeiro. Tá bom? Para dar oportunidade para o cliente começar a se abrir. Se você está falando mais e o seu cliente está falando menos, aí você tem um problema. Porque é mais difícil ele se abrir, porque você está falando. E aí, quando a pessoa fala, ela engata numa sequência de linha de raciocínio e daqui a pouco ela entra meio que num estado de flow e sempre vem novas ideias, novas conclusões, sempre vem novos argumentos ou novos exemplos que vem na cabeça e ela vai falando. Então, o seu objetivo, se você tem a intenção de descobrir, sabe, o que é, de descobrir quais são os reais problemas do cliente, que ele se abra com você, primeira coisa que você precisa saber é que você tem que falar menos. Tá bom? Ah, Ronald, qual é a proporção? Sabe qual é a proporção? Eu diria 90-10. 90% o cliente falando e 10% você falando. E isso pode parecer muito, né? Fala, nossa, como é que o cliente vai falar 90%? Mas existe uma maneira, que é através de formular perguntas. Quando você começa a fazer perguntas para alguém, a pessoa, ela começa a se abrir, a falar coisas da vida dela, porque afinal, as pessoas elas gostam de falar de si. Elas gostam de falar da situação que ela passa hoje, sabe, dos problemas que ela tem hoje, da vida dela. As pessoas elas estão preocupadas com si próprias, entendeu? Então, se você começa sempre a fazer perguntas e conduzir a reunião inteira através de perguntas, em 100% dos casos, o seu cliente vai se abrir para você. Isso é fato. Isso daí você pode testar e você pode chegar nesse número de ter 100% dos clientes abrindo seus problemas para você nas suas reuniões, tá? Então, vamos lá. E por que eu estava explicando por que o cliente ele não abre os seus problemas? Porque muitas vezes a gente entra numa reunião, eu fazia isso muito quando eu estava começando, e eu ficava muito preocupado no que eu estava parecendo. Se eu estava parecendo ser uma pessoa inteligente, se eu estava me mostrando ser um especialista, sabe qual a imagem que eu estava transmitindo. E quando eu estava preocupado com essa imagem que eu transmitia, eu queria falar mais para poder melhorar a minha imagem. Eu queria demonstrar que eu era muito bom tecnicamente, que a minha empresa resolvia essa solução, que fazia isso, fazia, acontecia. Queria mostrar que eu conhecia, sabe? Ou seja, ali eu estava preocupado comigo mesmo. E por que eu fazia isso? Porque eu não sabia que existia outra forma de fazer. Eu estava começando. E eu vejo que o maior erro que as pessoas cometem e que não conseguem extrair informações chaves de clientes é chegar na reunião e querer falar de si, querer falar da sua empresa, querer citar outros clientes que já atende, querer citar outros cases que já resolveu, sabe, querer falar tecnicamente da solução, querer ouvir um problema que o cliente tem e falar, não, mas assim conserta assado, faz isso aqui, é possível ser feito isso, é possível ser feito aquilo outro, entendeu? Então, quando a pessoa está com a intenção de falar, porque afinal ela quer parecer ser uma pessoa inteligente, peraí, desculpa, ela quer parecer bem na reunião, ela acaba perdendo a oportunidade de ouvir o cliente, tá? E tudo que você precisa é ouvir o seu cliente. Porque se você ouve o seu cliente, você ganha o maior benefício, que é saber qual é
a exata dor dele e o que ele espera do prestador como prestador mesmo. Que solução que ele gosta, que ele gostaria, que ele quer, que ele espera. Cara, se você tem essas duas informações, se você sabe qual é a maior dor do cliente e você sabe qual solução ele quer, o que você faz para fechar o pedido? Você oferece a solução que ele quer. É simples assim, né? Então, quando você conduz a sua reunião falando de você, principalmente abrindo PowerPoint, apresentando a sua empresa, cara, isso daí é o maior erro. E muita gente comete, porque as pessoas estão perdendo a oportunidade de ouvir o cliente, sabe? Então, tudo que você precisa fazer é ouvir o seu cliente. E aí, como é que faz para ouvir? Você chega na reunião e eu já falei aqui a proporção, né? Então, é 10% você falando e 90% o cliente falando. Então, se isso acontece, se essa é a proporção, você deve chegar na reunião e deve começar a fazer perguntas. E aí, você pergunta para o cliente sobre o dia a dia dele. Porque, talvez, logo de cara, o cliente ele não vai se abrir, né? Muitas vezes o cliente ele não vai se abrir. E muitas vezes, quando fica um silêncio na reunião, eu sei que tem pessoas aqui que têm a tendência de querer falar para completar o silêncio, sabe? Aquele silêncio incômodo. Então, quando você começa a fazer perguntas, você inverte, porque você pergunta e o cliente ele vai falar, certo? Se por qualquer motivo acontecer de ter um silêncio na reunião, você começou a pergunta, ele respondeu, ele terminou a resposta, houve o silêncio, quem das duas pessoas é que vai se sentir com a necessidade de continuar conversando para completar o silêncio? As chances são que são o cliente, né? Porque ele já vinha respondendo as perguntas. Então, esse é o primeiro fator. O segundo é, você conduzindo com perguntas, você vai fazer com que o cliente elabore mais sobre a vida dele, sobre o dia a dia dele, sabe, sobre os problemas que ele tem. Então, quando você sentou numa reunião, né, e vamos dizer que seja uma reunião sobre uma solução qualquer, o cliente ele viu você no Google, viu um anúncio e ele fala assim, eu estou precisando desse serviço aqui, vamos conversar, e aí você marcou a reunião. Então você deve começar a conversa perguntando, opa cliente, tudo bom? Vem cá, hoje, como é que você está fazendo? E aí ele vai contar como que ele está funcionando, como a TI dele funciona, sabe, como que são os processos. Então, você ouve. Depois, você fala, então, eu vi que você está precisando disso, disso e disso. Por exemplo, eu vi que você está precisando de desenvolvimento. Como que você está fazendo hoje? Sabe, se você vem de desenvolvimento. Eu vi que você está precisando de firewall. Como você está fazendo hoje? Eu vi que você precisa de nuvem. Como você está fazendo hoje? Eu vi que você está precisando de segurança. Como você está fazendo hoje? Licenciamento. Como você está fazendo hoje? Não importa. Então você começa fazendo perguntas abertas. E ele vai falar, olha, eu estou fazendo assim, estou fazendo assado e tal. E aí você tem que prestar atenção e ouvir como que ele está fazendo e descobrir o que está de ruim para ele fazer dessa maneira. Sabe? Qual é o impacto que tem para ele? Então quando você descobre qual é esse impacto, aí você começa a chegar perto da dor, de qual é a dor do cliente. Então, na prática, seria, cliente, então eu vi que você está precisando de desenvolvimento, como que você está fazendo hoje? Ele vai falar, olha, hoje a gente não faz, não está desenvolvendo nada, mas existe a demanda e eu estou precisando, não sei, fazer integrações dos meus sistemas, precisa também fazer um aplicativo e tal. Aí fala, tá, então você me falou que hoje você não está fazendo nada, né? E existe a demanda. Entendi. Agora, o fato de você não estar fazendo nada e existir essa demanda, assim, está acarretando um problema muito grande aqui na empresa? Você está recebendo muita pressão? Como é que os executivos estão lidando, ou os donos estão lidando com isso? Ou seja, eu estou voltando a fazer perguntas sobre a situação que o cliente vive, que existe a demanda e ele não está fazendo nada. E ele vai me contar. E aí, depois que ele contar, não, é assim, realmente tem pressão, porque precisa e tal. E aí eu vou continuar fazendo perguntas. Tá bom, mas você já tentou fazer? Já tentou procurar alguma empresa antes? O que você já fez a respeito disso? Sabe? E ele vai contar.
E continua nessa linha. Porque se o cliente está falando dele, está falando da vida dele, do ambiente dele, ou da empresa dele, você continua fazendo perguntas para poder ele começar a falar mais sobre o dia a dia dele. O seu objetivo é como se você fosse, tipo, é como se você pudesse conversar com o cliente e imaginar ele trabalhando lá no escritório dele, sabe? E os problemas acontecendo e ele lidando, ele recebendo a pressão do chefe, ele falando, de repente acontece um problema, ele fala, nossa, eu não tenho essa solução aqui, cara, o que eu faço? Ele desesperado. Você tem que fazer perguntas da quais ele conte para você o como que ele age nessas situações e você consiga meio que visualizar a situação acontecendo ali, sabe? Sem você estar. Então, quando você chega nesse nível, você consegue entender, sabe, quais são os problemas do cliente e o que cada problema impacta para esse cliente. Entendeu? Então, a dica que eu te dou para você descobrir quais são os problemas e fazer com que o cliente abra os problemas dele é você aprender a fazer perguntas e conduzir uma reunião com perguntas. Tá? Outra coisa é que, lembra que eu falei a questão da intenção? Todo mundo tem uma intenção, né? Antes de começar uma conversa, principalmente com o fornecedor e principalmente nessa parte na área comercial. Só que muitas vezes as pessoas não falam quais são suas intenções. Elas não chegam falando de cara. Elas precisam de um estímulo para poder falar. Então, se você dá essa abertura e se você deixa a pessoa falar, ela vai soltar qual é a intenção durante a conversa. Ó, como... Vou dar um exemplo de academia. Imagina que eu vou para a academia, certo? E aí eu tenho a intenção de fazer musculação porque eu quero ganhar massa muscular, tá? E aí eu cheguei na portaria da academia e aí eu falo, olá, tudo bem? Oi, eu sempre passo aqui em frente e eu vim conhecer a academia. Isso é o que eu falo. A minha intenção é outra. É malhar lá, é ficar forte, ganhar massa muscular. Mas o que eu falo é outra coisa. Olha, eu vim aqui e tal. Se a recepcionista começar a falar, olha, entendi, qual é o seu nome? Eu falo, Ronald. E ela fala, seu Ronald, olha só, aqui a academia tem isso, tem aula disso, tem aula daquilo, tem isso aqui, abre tal hora, abre... E eu vou ficar só assim. E ela vai estar falando. Abre tal hora, a gente tem aula disso, a gente tem aula, tem natação também, tem não sei o quê, cara, tem sauna, tem tudo, né? Tem massagem, vamos dizer que a academia seja uma academia completa. E eu tô lá pensando, cara, não quero nada disso. Eu só quero fazer musculação e tal, mas eu tô na minha. Ou seja, quanto mais ela fala, mais ela tá jogando palavras, sabe, ao vento, e várias dessas palavras estão entrando por um ouvido e saindo pelo outro. É como se ela estivesse falando, vindo as palavras aqui para mim, e nenhuma palavra conecta. Só uma pequena parte das coisas que ela fala conecta. Entendeu? E depois dela falar para mim, né, tudo sobre o funcionamento da academia e tal, eu vou falar, tá bom, já entendi. Então tá, beleza. E pode ser que eu não goste. Pode ser, cara, que ali, de tanto ela falar, aquilo me desestimule. Eu falo assim, cara, mas... Tá, depois eu vejo isso. Sabe? Daqui a pouco eu penso nesse negócio. Então, por exemplo, peraí, então, não sei se está dando para ouvir aí, mas estão batendo a panela. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Então, o que acontece? Quando caraca, fica difícil aqui se concentrar. Mas vamos lá. Então, quando eu chego na academia e a recepcionista, ela fala pra mim, né? Ela começa a falar e eu fico só ouvindo, a minha tendência é só ouvir. Isso é a mesma coisa com os clientes. Então, se você chega numa reunião inicial e você começa a falar e o cliente fica só ouvindo, qual é a tendência do cliente? É cada vez ele se fechar mais e ele só ouvir. Então, se você inverte o jogo, você só faz perguntas e deixa o cliente falando e você fica só ouvindo, aí você tem a oportunidade de saber o que importa realmente para esses clientes, tá bom? Vamos lá. O pessoal está comentando aqui, o Lucas falou que o pessoal tá com raiva porque o Mandetta foi demitido. Tá, pode ser. Eu não sei, Lucas, tá? Eu ainda não vi as notícias. Mas enfim, então,
E como que você faz para perguntar pela dor, então? Se você sabe que tem que conduzir isso por pergunta. Para perguntar pela dor, é o seguinte. Todas as pessoas, elas estão vivendo suas vidas e a situação que as pessoas passam, né, acarretam problemas. Então, por exemplo, um gerente de TI ou uma pessoa que é responsável pela TI na empresa, certo? Ela passa por algumas situações dentro da empresa. Às vezes acontece de situação de usuário reclamar, ou a situação é de um servidor cair, ou a situação é que o dono da empresa quer um sistema, um aplicativo, sabe? Ou acontece alguma situação. Essa situação que acontece acarreta uma dor para essa pessoa, certo? Então, como você faz para perguntar pela dor? Primeiro, você descobre qual é a situação que a pessoa está passando hoje. E aí ela vai te contar. E você fala, olha, como é que é aqui na sua empresa? E ela vai te contar, olha, aqui é assim, é assado, é assado. Você começa a falar da situação. E aí você começa a entender, então é assim, né? Aqui que funciona, é assim que funciona aqui, tá? E aí a pessoa vai comentando como funciona lá. Daqui a pouco, ela vai contar uma situação que essa situação acarreta um problema para ela. Quando você pegar isso do tipo, realmente, eu preciso desenvolver um aplicativo porque o dono da empresa já está pedindo isso há muito tempo e eu não tenho equipe de desenvolvimento. Opa, eu descobri. Situação, qual é? O dono da empresa precisa de um aplicativo, certo? O que ele passa? Ele já está sendo cobrado há muito tempo. Essa é a situação. Eu falo, opa, tem cheiro de uma dor aí, né? Ele sendo cobrado. E aí, quando eu descubro que essa situação está acarretando vamos botar assim, um estresse nesse momento, né, para ele, aí que eu falo, opa, tem uma dor aí. E aí eu continuo perguntando. Eu falo, tá bom, mas... E toda vez que o dono, ele te cobra porque ele precisa de um aplicativo, o que você responde? E aí eu começo a entrar na dor. E ele vai contar, Ronald, não, eu conto que eu falo que eu preciso de orçamento, eu falo que eu preciso disso, que eu preciso daquilo outro. E aí eu continuo entrando na dor. E aí eu falo, tá. E eu falo assim, tá bom. E quando você diz isso, o que ele te responde? Ele fala, ele responde que vai ver. Aí eu falo, interessante. Então, ele te cobra, depois ele responde que vai ver, depois passam algumas outras semanas e ele te cobra de novo. E aí pode ser que ele fale, Ronald, é exatamente assim. E eu falo, tá, e como você se sente? E aí ele vai começar a me contar. Ou seja, eu só estou fazendo perguntas. Vamos lá. Eu só estou fazendo perguntas. Lembra de uma coisa. Quem lidera a conversa é quem faz as perguntas. Guarda isso. Você só está fazendo pergunta. E a pessoa está se soltando. Então é assim que você fala da dor. Entendeu? E assim que você vai perguntando da dor. Você tem que entender o seguinte. Aquela dor, o que implica para o cliente? Quando aquele problema acontece, como o cliente se sente? Como que ele se sai? O que ele faz para poder resolver? Entendeu? Então, é assim que você descobre, sabe, quais são as dores do cliente. E muitas vezes, o cliente, ele não está falando quais são os seus reais problemas. Mas quando você começa a perguntar, e aí, quanto mais você pergunta, mais ele fala. Então, e talvez isso possa parecer assim, meio complexo, né? Fala assim, tá bom, Ronald, mas eu vendo software. Cara, eu vendo antivírus. Eu vendo nuvem. Tá, mas como é que eu vou fazer pergunta de nuvem? Né? Pode ser que você tenha essa dúvida. E se essa é a sua dúvida, você tem que pensar o seguinte. O fato dele não ter nuvem, o que acarreta para ele? Quais são os problemas? Acarreta que ele está usando um servidor velho. Tá bom, isso é um problema. Acarreta, pode ser que o servidor velho esteja congelando, esteja travando. Isso é um outro problema. Ok. Então, o que você vai falar? Você vai falar dos problemas. Você vai falar, olha, hoje eu sei que a gente marcou essa reunião, você sabe que eu vendo solução de nuvem, né, da AWS, por exemplo. Mas antes, deixa eu só entender. Como que é o seu ambiente hoje? Uma pergunta aberta. Ele vai falar, é assim, assado, tá. Você já tem solução de nuvem? Ele vai dizer, tenho, não tenho, vai contar a história dele. E aí você fala, tá bom, então você não tem. E hoje como que está tudo funcionando? E ele vai falar. E aí você fala, tá, e por qual motivo que você está avaliando ir para a nuvem? E ele vai dizer, por conta disso, por causa desse sistema. Ele vai começar a contar quais são os motivos dele. Então,
quando você vai falar dos problemas, não é do problema técnico, não é do travamento lá do sistema operacional. Não é disso. Você vai falar das situações que ele passa. Entendeu? Então, as suas perguntas têm que ser nessa linha, desses problemas. Ó, eu vou contar uma história. Eu tenho um treinamento e dentro do treinamento eu faço alguns desafios lá com os alunos, tá? E tem um desafio que é o seguinte, tem uma determinada etapa do curso que se eles cumprirem, né, algumas metas, algumas tarefas que tem que fazer lá, eles podem ganhar uns bônus. E um dos bônus que eu dou é de participar de reunião junto com o aluno. Então, ele entra, ele tem um cliente dele lá, ou de repente um novo cliente, que ele nunca conversou, e aí ele agenda essa reunião, combina comigo e eu entro. E aí ele começa a reunião e fala assim, oi cliente, tudo bem? Muito prazer, eu sou da empresa tal, e esse daqui eu trouxe também uma pessoa para fazer reunião comigo, é o Ronald, que ele é o consultor tal, da empresa. E eu me apresento lá, oi, eu sou o consultor, sim, da empresa. Ok. E aí, isso aconteceu essa semana. Eu fiz isso com um aluno. E era uma oportunidade, esse aluno, ele vende segurança e ele é representante de um fabricante. Ele é representante da Fortinet. Então ele vende firewall e vende as soluções da Fortinet, tá? Então, e aí chegou para ele um lead, ele falou, Ronald, tem um lead aqui, combinou comigo e aí eu entrei como consultor. E aí começou a reunião e eu falei, vou conduzir, né? Vou fazer as perguntas até para mostrar para ele como é que faz. Então começou a reunião e eu comecei a fazer as perguntas. Tava o técnico e tava uma executiva da empresa, tá? Essa executiva é que tinha sofrido o problema. Então comecei a falar assim, olha, a gente recebeu aqui o contato de vocês estão querendo conversar sobre segurança, mas me conta, o que aconteceu? E aí ela começou a contar, falou, não, olha só, é o seguinte, algum tempo atrás aconteceu de entrar vírus na minha máquina, certo? Algumas informações do computador foram hackeadas e eu tive alguns problemas aí com bancos e com senhas, tá? Que eu tive que resolver. E aí, isso aconteceu há um tempo atrás. E agora, há 5 dias atrás, aconteceu a mesma coisa. Apareceu uma mensagem no computador que eu uso, certo? E agora eu tô com medo. Até então não tive nenhum problema, não soube de nenhuma senha que eu perdi. Mas eu tô com medo de continuar usando. Então esse era o problema dela. Então beleza, eu só ouvi. E aí eu continuei perguntando, eu falei, tá bom. Aí eu falei, olha, quando aconteceu da primeira vez, como é que foi? E aí ela começou a me contar. E aí foi onde ela começou a me contar esses detalhes que eu falei aqui resumidamente. Depois eu falei, tá bom, e hoje que você disse que então apareceu essa mensagem na sua máquina, mas você tá com medo, né? Mas você não teve nenhum problema no banco. O que você fez de diferente? Ela falou, não, olha só, eu parei de acessar. Parei de acessar todos os sistemas críticos aqui e tal. Aí eu falei, interessante. Aí eu falei, tá bom. E aí depois que ela comentou, né, começou a contar como é que ela parou e tal, eu virei e perguntei, tá bom, e já que você parou de acessar, quantas vezes por semana você precisa acessar esses sistemas e tal? Ela falou, olha, praticamente todo dia. Aí eu falei, tá, e como que você está fazendo hoje, já que você não está acessando? E aí ela começou a contar. Não, então hoje eu estou fazendo por um outro sistema, estou usando até um aplicativo aqui do próprio banco e tal. Eu falei, tá, mas no aplicativo você consegue fazer tudo? Ela falou, não consigo. Pelo aplicativo, eu consigo fazer boas partes, eu consigo fazer pagamentos, mas eu não consigo emitir boleto. Aí eu falo assim, nossa, e esses boletos que você emite são importantes, são o quê? Ela falou, não, são os boletos de cobrança dos clientes. Eu falo, tá bom, e como que você está fazendo hoje para cobrar os clientes? Está pedindo para eles depositarem em conta? Como que você está fazendo? E aí ela falou, não, Ronald, é o seguinte, eu estou entrando em contato com alguns clientes, os que podem depositar em conta depositam, e os que não podem estão aguardando. E eu falei, nossa, então tá, então você está sem emitir o boleto, né, para cobrar o cliente. Ela falou, Eu falei, nossa, então você precisa resolver isso rápido, né? Ela falou, Aí eu falei, entendi, tá bom. Então beleza. Só que olha como é que a bola chegou. A bola chegou que era um lead de Fortinet, certo? E aí, conversando com o cliente, a gente identificou que o problema que ela tem foi uma máquina infectada com vírus
e o que ela precisa é resolver esse problema. Entendeu? Porque ela está sem emitir boleto. Olha a gravidade. Imagina só, cara, isso para a empresa é tão importante porque às vezes você perde o prazo de cobrança, sabe? O vencimento, sei lá, é dia 15, você manda o boleto na data, o cliente paga. Agora, você passa a data do dia 15, não manda o boleto, às vezes o cliente ele vai segurar o pagamento aí por alguns dias. Às vezes ele fala que não tem dinheiro, fala, ih, olha, pô, perdi o prazo, agora só vou poder te pagar daqui a tantos dias. Sabe? É crítico isso. Então eu entendo a dor dela. Então a dor dela era essa. E aí quando eu terminei, eu falei pro aluno, né? E falei, poxa, e aí? O que você achou? E ele falou assim, Ronald, cara, no início da reunião, eu não entendi porque você estava fazendo aquelas perguntas. Mas, do meio pro final, eu entendi tudo. Aí eu falei, pois é, né? E aí ele falou, e eu vi lá você perguntando, pô, o que ela usa o sistema, o que usa, o que tem, o que não tem. Depois eu entendi tudo. Eu falei, E aí eu falei, cara, olha só, esse é um projeto em que você vende segurança, sabe? Você vende firewall, você vende antivírus, você vende o portfólio completo de segurança. Só que o título desse projeto, toda a sua apresentação, o nome da proposta vai ser segurança para proteção da máquina que emite os boletos ou da máquina do financeiro. É isso, esse é o título da proposta. Por quê? Porque a executiva desse cliente, tudo que ela queria era resolver o problema lá. Ela tinha a máquina dela lá, ia mostrar aqui, o computador quase caiu. Ela tinha a máquina dela lá e pegou vírus. Sabe? E o fato de ter pego o vírus acarretou que ela está sem poder emitir boleto sem cobrar cliente. Só um minuto. Tá? Então, o que acontece? A dor dela é isso. Então, o que ele precisa resolver é isso. É do tipo, exatamente como proteger a máquina que emite boletos e todas as outras máquinas da empresa, como fazer essa proteção, certo? Para que a máquina não pare nunca de emitir boleto e que não tenha problemas de ser invadida, de contas. Por que ser invadida? Porque ela contou que isso já tinha sido acontecido antes. Então é isso. Aí, esse é o título da proposta. Isso é o título, é o resultado que ele vai dar. Agora, o que ele entrega é outra coisa. Ele vai entregar configuração de antivírus agora em todo o parque lá da empresa, que se eu não me engano eram 13 desktops. Ele vai entregar uma solução de firewall da Fortinet. Ele vai entregar um serviço de suporte gerenciado de segurança da informação, sabe? Ele vai entregar a orientação para poder corrigir a máquina, que na prática é pedir para formatar, né? O técnico lá da empresa vai formatar e depois que formatar, ele vai fazer toda a parte de compliance de segurança, instalando o antivírus e fazendo todo o checklist de segurança. Ou seja, então o que ele entrega é uma coisa e o que ele vende, o resultado que ele gera é outro, entendeu? Então o título dessa proposta, desse exemplo é esse, como proteger a máquina do financeiro para que ela esteja segura, não seja invadida por vírus e não pare a emissão, não pare a operação do financeiro, por exemplo. E, consequentemente, proteção de toda a rede. Porque, olha só, se o que está motivando a executiva lá, do cliente, a querer contratar uma empresa terceira e falar sobre segurança, foi o fato da máquina do financeiro ter impactado, certo? Esse é o motivo que ela está buscando uma solução, comprar firewall e comprar outras coisas, sabe? Então, se esse é o motivo, esse tem que ser o título da proposta. E aí que você fala, olha, para eu proteger 100% da máquina do financeiro, eu preciso proteger sua rede. Não adianta nada ter só essa máquina que antivírus e todas as outras não terem. Sabe? Não adianta nada as pessoas baixarem, abrirem a internet, saírem navegando e conseguir baixar qualquer programa. E tem vários itens de segurança que você pode implementar. Não adianta nada não ter firewall, sabe? Não adianta nada não ter... E por aí vai, entendeu? Então é isso que é você fazer perguntas e você descobrir os problemas reais do cliente. É assim que você descobre. E como que você sabe qual é a solução que o cliente quer? Sabe como?
Você descobre o que o cliente quer na hora que você descobre qual é o problema que ele tem e o que aquele problema traz de consequência para ele. Entendeu? Então, muitas vezes o cliente ele quer resolver aquilo, sabe? Então, nesse exemplo que eu dei, tudo que ela quer é o seguinte: ela quer que a máquina volte a funcionar e também ela quer que não aconteça mais, porque já foi a segunda vez que aconteceu, né? Então, é isso que ela quer. Então, é isso que ele tem que oferecer. Vende sempre o que o cliente quer, vende sempre o que o cliente quer, entrega sempre o que o cliente precisa para ter a solução dele definitiva, tá bom? Vou ler alguns comentários aqui, ó. O William entrou, tá na área. O Marcelo falou: trabalhei em uma consultoria de TI por 16 anos. Na última, onde fiquei por 7 anos, fiz bastante trabalho na parte de pré-vendas. Quero, de fato, migrar para essa área. Isso aí, Marcelo. Então, você está na área certa, você está no canal certo. Aqui eu só falo sobre fechamento de contratos para empresas de TI, tá bom? Lucas, Ronald, o que fazer para vender para clientes que pedem referência para empresas que estão entrando agora no mercado? Certo. Então, olha só, se o cliente ele pede referência, Lucas, é porque ele quer ter certeza que tudo que você está falando é verdade. Do tipo, eu chego e falo: cliente, olha só, eu vou implementar um sistema tal, vou fazer isso, vou te atender dessa forma e tal. Porque ali na hora que você está apresentando, você, na verdade, só está falando, né? Você está dizendo tudo que você vai fazer, está prometendo, certo? Então o cliente ele pensa assim: poxa, beleza, prometer esse cara é bom aí. Agora, será que tudo que ele está dizendo que vai fazer, sabe que ele faz mesmo? Então é por isso que ele pede referências. Por quê? Porque ele fala assim: ó, deixa eu conversar com outros clientes que você tem para eu ver se é assim mesmo, sabe? Se esse atendimento que você está me contando que você vai fazer comigo, se você atende com todo mundo. Então, e por que eu estou explicando isso? Porque quando você entende o que motiva alguém a pedir referência, você vai trabalhar na causa raiz e não ali na consequência. Não é assim na TI? Às vezes tem um problema, um incidente que acontece em uma máquina ou algum equipamento, você vai trabalhar para corrigir o incidente. Isso é uma coisa. Outra coisa é corrigir a causa raiz. Então, nesse caso, vamos lá, aconteceu essa solicitação. Você começou agora. Você não tem nenhum cliente de referência. Certo? Então, o que você pode fazer? Fica difícil, né, se você seguir nessa linha. Então, você vai na causa raiz e descobre: olha, por que esse cara está me pedindo isso? Porque ele está com medo ou está inseguro de que eu vou cumprir minha palavra e vou fazer um serviço bem feito. Então, o que você faz? Oferece garantias. Você pode falar: olha só, fulano, é o seguinte, eu não tenho cliente ainda do tamanho do seu porte, entendeu? Mas eu tenho bastante experiência já na área de TI, na área de infra, já trabalhei em tais empresas, já administrei tais infraestruturas, ou já fiz isso e isso de resultado, tá? Mas hoje eu ainda não tenho cliente porque minha empresa realmente está começando. E justamente pelo fato de eu estar começando, é que eu estou oferecendo uma garantia, que é uma garantia de satisfação total ou seu dinheiro de volta. Deixa eu te explicar o que é. É o seguinte: tudo isso aqui que eu te falei, você está vendo? Que eu vou fazer isso, o contrato vai ser assim, assado, dessa forma, eu vou te atender dessa maneira e tal. Então, tá aqui o escopo. Ó, depois que a gente assinar, é isso que eu vou te entregar. Agora, se por qualquer motivo eu não cumprir esse escopo e eu não te entregar isso que está aqui no documento, você nem precisa pagar. E se você já tiver pago e isso acontecer no segundo mês, eu devolvo 100% do seu dinheiro do que você pagou. E, inclusive, você pode encerrar o contrato e pronto. Não, você não tem fidelidade, não precisa ficar comigo. Ou seja, fazendo isso, você está tirando o risco do cliente em te contratar. Porque, afinal, como é que é na cabeça do cliente? Ele pensa o seguinte, ele fala: ó, esse cara aqui está vindo aqui, está me contando uma opção de história. Certo? Se eu acreditar e assinar um contrato com ele, e tudo que ele está falando é mentira, eu estou ferrado, né? Porque depois meu diretor ou minha empresa vai pagar a conta e eu me ferro. Entendeu? Então ele pensa isso. Pô, tô ferrado. Será que vale a pena eu arriscar? Deixa eu pedir referência para ver se tudo isso que ele está falando é verdade. Agora, como é que você quebra isso? Você vira para o cliente e fala: olha, eu te dou garantia. Isso, inclusive, vai em contrato. Você não precisa pagar. O que ele pensa? Ele fala: pô, beleza. Então o problema é dele. Ele está dizendo que ele vai cumprir
Então, se ele não cumprir, está em contrato. E eu, como gestor aqui da TI, estou tranquilo, porque ele está dizendo que vai fazer tudo isso. Eu mostro aqui o contrato também, né, para os executivos e tal. Eu falo, ó, se está em contrato, a gente não precisa pagar, aciona um jurídico, não paga, e está tudo certo. E você vai falar para o cliente, está tudo certo. Agora, se você está começando, eu aconselho que você faça isso para você poder fechar os seus primeiros clientes. Entendeu? Para você primeiro ter os seus primeiros cases, sabe? Para você poder ter os seus primeiros cases de sucesso e começar a mostrar isso no mercado. Então, pode fazer isso. Agora, faz para os clientes que te pedirem. Porque Porque as pessoas são assim. Sabe, algumas pessoas elas são mais desconfiadas e outras elas confiam. Então, se o cliente ele for desconfiado e te pedir isso, você segue por essa linha. Vai pela linha da garantia. Agora, você tem que ser bom, tecnicamente, né? Você tem que garantir. Porque se você for lá e prometer que você vai fazer isso, vai entregar aquilo outro, vai fazer assim, assado, se você prometer, você tem que cumprir, cara. Então, nada mais é do que você só está botando no papel o seguinte, seu cliente, eu vou cumprir isso. Eu garanto para você que eu vou cumprir. Garanto tanto que se eu não cumprir, eu devolvo o dinheiro. Entendeu? Então, para quem está começando, aconselho, faz isso, porque isso dá muito certo. É o melhor caminho para você começar. Tá bom? É isso. Desculpa, gente. Bom, gente, deixa eu ver se eu anotei mais algum tópico aqui. Eu preparei algumas coisas que eu queria falar, mas eu acho que encerramos, né? Ok. Acho que a gente encerrou, eu só botei aqui como último tópico identificar o que o cliente espera da solução. E, como eu falei, né, eu cheguei a falar disso anteriormente, mas só para concluir aqui, o que eu falei para você identificar o que o cliente espera primeiro, você entender qual é o problema que o cliente passa e esse problema que passa, que consequência esse cliente tem para si, sabe? O que traz para ele? Esse problema, o que impacta para ele? Quando você descobre o que impacta, aí você sabe, poxa, então ele não quer mais passar por isso. Ele não quer sofrer mais isso. Então a solução que ele quer é não passar mais por isso. Entendeu? E aí, tecnicamente, você vai dizer como que você vai fazer para configurar, orquestrar a solução para que ele não passe mais por isso. Lembra do exemplo da executiva que teve a máquina dela do financeiro parado? Lembra desse exemplo? Então, o que ela quer? Ela quer que isso não aconteça mais, que a máquina não pare mais, certo? E ela quer primeiro, ela quer corrigir, quer voltar, né, a poder operar, e ela quer que não aconteça mais. Isso é o que ela quer. Como entrega, ele vai fazer uma série de atividades, vai fazer firewall, vai fazer antivírus para todas as estações, vai mexer no domínio, vai criar políticas, vai fazer uma opção de coisas. Isso é como entrega. Outra coisa é como quer. Entendeu? E na hora que ele apresentar o que ele entrega, ele vai dizendo isso. Ele vai falar tintim por tintim ali e falar, vou botar o firewall, que quando eu boto o firewall, vai proteger isso, isso e isso. E protegendo isso e isso, fica mais difícil de chegar vírus na sua máquina. Quando eu boto antivírus, vai proteger isso, isso e isso. E aí vai ficar mais difícil de entrar vírus na sua máquina. Quando eu boto na rede inteira, protege isso, isso e isso. E aí fica mais difícil de outra máquina invadir sua máquina. Quando eu boto esse monitoramento, vai proteger isso, isso e isso. E aí eu posso ficar ciente se alguém interno aqui da sua empresa que está tentando acessar a máquina do financeiro. E por aí vai, entendeu? Ele vai explicando como que as entregas dele, o que resolve para o cliente, tá bom? Vamos ver agora algumas perguntas aqui. O William está na área. Como que seria para um servidor de arquivos na nuvem? Bom, então, aí é que tá, né, William? O servidor de arquivos na nuvem, você tem que saber o seguinte, qual é o problema que a pessoa tem hoje. Porque quando eu vejo servidor de arquivos na nuvem, isso não remete problema. É o quê? Você quer vender um servidor de arquivos ou o cliente tem um servidor de arquivo? Entendeu? Então, por exemplo, se alguém quer um servidor de arquivo na nuvem, você tem que entender o seguinte, qual é o servidor de arquivo que ele tem hoje, certo? E quais são os problemas que ele tem hoje. Tipo assim, ele usar um servidor aqui no data center, por que isso é ruim para ele? E deixa ele contar, entendeu? O que já aconteceu de problema? Já aconteceu do servidor cair? Já aconteceu de sofrer, de apagarem os dados e não conseguir recuperar? Já aconteceu? Cara, ouve. Você tem que fazer perguntas e ouvir. Entendeu? Então, você botou, quero vender. Então, depois você volta aqui na live, porque você vai ver aqui que no início da live eu falei sobre que você precisa resolver problemas. Então, a solução que você tem
é o que você entrega. Mas o que você vende é o problema resolvido. Então você não pode centralizar e focar em que você está vendendo o servidor na nuvem. Não, você está vendendo é o problema resolvido. Então você tem que descobrir qual é o problema que ele tem, que o cliente tem, e falar, olha, cliente, você tem servidor de arquivo e está funcionando direitinho? E acontece isso. Aí você elenca os 5 principais incidentes que acontecem no servidor de arquivo. Cliente, por exemplo, alguém apaga um arquivo por engano e perde. Isso é um problema. E ele vai dizer, não, nunca acontece. Aí você fala, não, tá bom, beleza. Todo mundo acessa todos os arquivos ou os arquivos são protegidos por área? Entendeu? E vai elencando. Você fala, tá bom, e o servidor? Ele às vezes trava ou nunca travou? Sabe? O servidor já precisou fazer backup e sempre funcionou ou nunca precisou? Entendeu? E por aí vai, cara. Então você elenca os 5 problemas que tem e vai perguntando. Então se a pessoa tiver algum problema desses, e aí você descobre o que impacta para a pessoa. Entendeu? E aí você descobre qual é o impacto e você diz para ela que você consegue resolver isso. O impacto desse problema. Entendeu? Como você entrega é com o servidor na nuvem. Então, esse é um erro muito comum, tá? Que é a gente focar na solução que a gente vende e querer vender isso. E nem ouvir o cliente. Então é totalmente o oposto do que eu falei nesse vídeo aqui. O que eu falei nesse vídeo você deve, primeiro, o título do vídeo é como você conduz uma reunião para que o cliente abra os seus problemas. Esse é o título do vídeo. Então você precisa, primeiro, que o cliente abra os problemas que ele tem, certo? Para depois você dizer como você vai resolver cada problema. Como você resolve é com o servidor na nuvem. Tá bom? Pegou? Então é isso. Se inscreveu aqui. Beleza, volto sim. Vai voltar no vídeo. Tá, volta sim porque tá bem explicadinho, tá? E se tiver alguma dúvida, é só me mandar um direct. Gente, então tá. Eu vou... o William, só antes de terminar, ele falou assim, mindset sendo transformado. Mente técnica é uma bosta. Não, cara, é só uma maneira de pensar, tá bom? Eu também tinha essa mente técnica e eu sou uma pessoa sequencial. Eu gosto de um processo, eu gosto de um passo a passo, entendeu? Então é por isso que esse método funciona muito bem, porque ele é sequencial, entendeu? Então é isso, faça perguntas, essas perguntas você já pensa antes de ir para o cliente e só conduz com pergunta, não precisa fazer mais nada. Só faz pergunta que o cliente ele vai se abrir, tá bom? Então... é isso aí, gente. Eu quero dizer que a próxima live, o tema vai ser qual é o passo mais importante para fechar um negócio, tá bom? Esse é o tema da próxima live. Oi, voltou. Então, eu vou fazer live a partir de agora todos os dias, tá? Nessa época de quarentena. E é isso, gente. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, se você está vendo isso no YouTube. E se você está vendo no Instagram, me segue aqui no Instagram, porque eu posto vídeo todos os dias e esse é o meu compromisso para 2020. É isso aí, gente. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.